Adivinha? Acertou. Mais um dia de muito calor aqui em Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Agora, se eu pegar, a opinião do Evaristo de Macedo, Queimados não é Rio não, hein? Família vascaína, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h41 da tarde, boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Vamos fazer aqui o nosso esquenta para a partida de logo mais, estreia do Vasco na Copa Sul-Americana contra o Barracas. E o Thiagão precisa ser bem rápido, porque o jogo hoje não é 9h30, é às 7h. Família, já tá chegando aí, é isso. E tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, como por exemplo, 22 louco de pedra do Arboleda, que de fato o Vasco tentou a contratação desse jogador e motivo pra ele ter dado a louca aí, realmente eu acho que, assim, foi o Vasco, porque o Vasco ofereceu um papel colorido melhor em comparação ao que ele ganha no São Paulo. Vamos resenhar sobre isso. Quero trazer aqui também, família, uma entrevista do Rojas, para um blog, a ESPN também eu acho que destacou isso aqui, a ESPN da Colômbia, ele falando sobre a declaração do Renato Gaúcho. Quero saber a sua opinião sobre isso, e para a gente falar um pouco mais sobre a partida, eu estava acompanhando o canal do Marcos, Detetives Vascaínos, e ele entrou em contato com um jornalista lá da Argentina que cobre o Barracas, e aí eu traduzi aqui o vídeo para ficar legal, para a gente entender um pouco mais sobre o nosso adversário. Muito interessante, família vascaína. Ele destaca alguns jogadores, ele destaca o modelo de jogo, pra gente entender aqui. Por exemplo, o Barracas conseguiu vitórias importantes nesse campeonato argentino. Ganhou do Tigres, que até então era o líder, ganhou do não sei o que, Rivadavia, alguma parada assim, que vai pegar o Fluminense na Libertadores também, quando esse time, agora eu acho até que é líder da competição, mas conseguiu também, e perdeu por Sarmiento, um time que estava abaixo do Barracas. Por que será? A gente vai resenhar sobre isso aqui também, além de falar do provável Vasco, do provável Barracas. Então tem resenha nesse esquenta com o Thiagão, lá ele, Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se você... Thiagão, entrei na academia aí, malhei, seu novo namorado, calcinha preta, tá ligado, Você precisa de um suplemento para te auxiliar? Família, fecha com a Creative Fit, tá dando uma moral aqui para o Thiagão, para o canal Vasco. Em família, vou deixar aqui o nosso cupom, vou deixar o link do site também aqui no primeiro comentário fixado. Olha só, passando de R$80, você utiliza o cupom Vasco em Família, você vai ganhar 10% de desconto. Dá essa moral, porque o parceiro do site, o Igor, é vascaíno, então vascaíno ajuda vascaíno. É isso, família. Vamos seguir a nossa resenha para a gente começar aqui falando sobre o Arboleda e destacar aqui essa informação do canal Na Torcida Vascaínos. Está na tela, ó. Arboleda é Vasco. O que sabemos? Como noticiado pelo jornalista André Hernan, o Vasco sondou a situação do zagueiro Arboleda, que deve ter seu contrato rescindido com o São Paulo após problemas extracampo. No clube paulista, Arboleda tem vencimentos mensais próximos a 800 mil. O Vasco procurou o jogador e ofereceu um contrato até o fim de 29, com um aumento salarial, se comparado ao que ele recebe no tricolor. Um dos motivos que acarretaram o atrito entre o jogador e o clube foi a recusa do diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa, em abrir conversas com o Vasco da Gama. Para o zagueiro e seus representantes, essa poderia ser a última grande oportunidade de contrato do atleta, visto que seu vínculo com o tricolor paulista se encerra em dezembro de 27. Arboleda é um zagueiro destro de 34 anos e que está no Brasil desde 2017. Vale ressaltar que, caso o interesse no equatoriano por parte do Vasco volte à pauta, o zagueiro só poderá jogar no clube após a abertura da janela no meio do ano, que abrirá dia 20 de julho. Eu acho que eu cortei aqui. Família, assim, poxa, eu nem imaginava, cara, que o Arboleda ele tinha 34 anos. Porque quando eu vejo ele jogar assim em São Paulo, ele tá bem, fisicamente, corre bem ainda, apesar da altura. Eu estava vendo aqui alguns comentários, de vocês, e a maioria entendendo que o Arboleda, sim, seria titular no Vasco. Hoje o Vasco tem os zagueiros, que jogam pelo lado direito, Saldívia e Cuesta, que vai fazer sua estreia. Não, o Cuesta vai estrear na temporada, família. Ou não, tô falando besteira, ele já jogou. Ele jogou
jogou no Campeonato Carioca já, ele vai fazer a sua estreia com o Renato Gaúcho, né? Aí sim. E o Arboleda é bom zagueiro, né? Ele entra naquele argumento que o Renato utilizou, dos jogadores equatorianos, então ele está adaptado ao futebol brasileiro, chegou em 2017, né? Muito tempo de Brasil, muito tempo de São Paulo, já foi campeão pelo São Paulo, né? Conquistou a Copa do Brasil, mas é um jogador muito 22, né? E agora vai ficar muito tempo parado, né, família? Eu sei que vai ter a Copa do Mundo, e de repente, assim, o time que contratar o Arboleda e contar com o compromisso dele, ele vai poder, né, treinar, aprimorar a parte física nesse período, já que vai ficar parado agora, né? Agora não sei o que vai acontecer e se dentro de todas essas questões, né, extracampo, vale a pena, né, contratar aí o Arboleda. Agora, ele seria, eu acho sim, um reforço interessante para o início do ano, né? Eu gosto do Arboleda, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu comentar com vocês sobre essa entrevista do Rojas, né? Falando sobre a declaração do Renato Gaúcho. Agora vou pedir paciência para vocês. Acabei de deixar meu celular cair aqui agora, nesse momento, nesse exato momento. Ai, como é que ficou? Aí vai dificultar um pouco aqui, né, para ler, família vascaína. Mas vamos lá, vou colocar na tela para vocês, né? Em resposta a Johan Rojas, 4 colombianos que atualmente fazem parte do elenco do Vasco, comentou as palavras do seu treinador. Uma declaração dessa magnitude sempre pega você de surpresa. Acho que depende de como você a recebe e do seu desempenho individual. Para mim, pode ter tido um impacto menor e talvez outro companheiro de equipe a tenha levado mais para o lado pessoal. Da minha parte, desde que cheguei, tenho trabalhado a 100%. Por isso me deram um número tão histórico como a 10. Depende de como você trabalha todos os dias, do seu comprometimento. Todos nós cometemos erros, não apenas os colombianos. Os colombianos sempre tentam fazer coisas novas para o bem da equipe. E por isso que algumas pessoas dizem que cometemos muitos erros. Se eu não cometesse erros, seria o melhor do mundo agora. Estou calmo, sei que trago para a equipe. Como me preparo. Assim como os jogadores de futebol às vezes fazem declarações no calor do momento, acho que o mesmo acontece com os treinadores. Mas está tudo bem. Ele segue aqui, família, falando sobre... Se deu tempo, né, de conversar ali com os companheiros. Não conversamos sobre isso nos treinos porque nós 4 não estávamos juntos. Cuesta e Marino foram para a Argentina e Andrés Gomes e eu ficamos aqui no Brasil para nos prepararmos para o jogo contra o Remo. O grupo todo não esteve junto. O que conversamos com o Andrés foi um baque por causa do que ele disse, porque teria sido diferente com outras declarações. Trata-se de encarar as coisas profissionalmente. Não é um grande problema para nós, porque sabemos a nossa contribuição para a equipe. E ele continua aqui, família, falando sobre a questão da adaptação. O mais difícil para mim foi o idioma. Não o entendo muito bem. Os colombianos são adaptados, na minha opinião. Temos o DNA da vontade de vencer, de jogar onde quer que nos coloquem. Na minha visão, o jogador colombiano é o mais parecido com o brasileiro, então não acho que teremos tanta diferença na adaptação. E para finalizar, ele disse o seguinte, família: acordei tranquilo, não levei para o lado pessoal. Ele nunca me abordou, o que sinceramente me deixou um pouco confuso. Não sei se porque estou fazendo as coisas certas ou se ele simplesmente não gosta de mim. Mas o que ele sempre me disse é que sou talentoso e que tenho potencial. Provavelmente é por isso que não levo para o lado pessoal, porque o que ele me diz é uma coisa e o que ele diz publicamente é outra. Tá aí, família, uma declaração muito forte, né, do Rojas sobre essa declaração aí do Renato Gaúcho sobre os jogadores colombianos. Eu achei uma declaração assim forte, mas sem gerar muita polêmica, porque assim, família, é o que eu falo com vocês, né? A gente, dependendo do momento, da situação, a gente passa um pano ali, aqui, né? Porque realmente o Renato trouxe um impacto muito positivo para o Vasco. Eu sei que a atuação contra o Botafogo foi terrível. O Vasco não jogou tão bem contra o Grêmio, contra o Coritiba, mas é isso, faz parte, né? O Vasco tem um elenco
reduzido, como o Renato fala, tem sim as suas limitações, não dá pra gente condicionar, por exemplo, os gols que o Vasco vem sofrendo somente pelo Renato. É um problema que o Vasco tem há anos, né? O Vasco sempre tá ali entre as piores defesas do Campeonato Brasileiro, então claro que os jogadores também têm dado essa contribuição aí, né, para essa quantidade de gols que o Vasco vem sofrendo. Então é um trabalho que tem que acontecer no coletivo, o Renato fazer ajustes nas suas ideias e os jogadores também, né, com um pouco mais de atenção. Agora, eu respeito o Renato, gosto muito do Renato, e os resultados eu acho que ajudam também, mas a declaração foi péssima. A declaração foi muito ruim, porque já falei isso aqui algumas vezes. Na minha opinião, não casa, né? Acabei agora aqui no Zap de ter o desabafo do meu amigo Júlio, né? Mandar um abraço pra ele lá de Belfort Roxo. E o Júlio falou, Thiago, como é que pode, mais uma vez, a gente ter que aturar Matheus França hoje? A gente espera que o Matheus França possa calar a nossa boca, né? Calar a boca do vascaíno de um modo geral, pra todo mundo. Ninguém entende por que o Matheus França tá jogando. Ninguém entende. Só que nessa coletiva, o Renato se direciona aos colombianos dessa forma, muitos erros. Na mesma coletiva, ele diz que o Matheus França tá treinando bem. É uma loucura sem tamanho, pô. É uma loucura sem tamanho. Então o Renato mandou muito mal. Como o Rojas comentou aqui, acabou que a questão deve ser de tempo mesmo, né? Jogaram contra o Botafogo, aí parte do grupo foi se preparar para o jogo de hoje. Então essa galera que jogou mais tempo contra o Botafogo, um trabalho ali regenerativo. Então, sei lá, né? Mas claro que a galera também tem o Zap, né? Tem... vai lá no hotel e fala, pô, o Renato mandou mal e tal. Espero que o Renato possa contornar isso aí, porque a família, eu não tenho a menor dúvida que pro Vasco fazer uma boa temporada passa por essa galera. Passa pelo Marino melhorar rendimento, tem talento, o próprio Rojas tem qualidade, o Andrés Gomes nem se fala, né? Então assim, né, o Renato tem que ver isso aí porque não ficou legal, realmente não ficou legal. Eu me coloco na situação dos caras ouvindo que o Matheus França tá treinando bem. Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar um pouco sobre a premiação, família, da Copa Sul-Americana. O GE trouxe essa informação aqui, claro, vamos focar na Copa Sul-Americana, não quero saber de Libertadores, né? Falando primeiro aqui sobre Vitória, né? O Vasco vencendo aí cada jogo vai arrecadar 650 mil. No ano passado era 590, então aumentou um pouco. Vale destacar aqui também as fases, né? O Vasco chegando nos playoffs e passando, eu acho que é isso, ganha 500 mil dólares, arredondando 2 milhões e meio. Passando das oitavas, 3 milhões. Quartas, 3.600. Semi, 4 milhões e 100. Sendo vice-campeão, 12.900. E o campeão, dessa vez, vai levar 10 milhões de dólares. 50 milhões de reais, né, família? Eu sei que, assim, em relação à Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, né, tá abaixo, bem abaixo, mas vale, né? Vale porque, além da parte financeira, claro, o Vasco precisa conquistar, né, família, para tirar essa urucubaca aí. Eu sei que tem um ou outro que não concorda com essa estratégia do Vasco, eu vi aqui nos comentários, não pode, não sei o quê, aí vai fazer essa graça aí de botar time reserva, vai perder a Copa Sul-Americana. Beleza, né? E assim, acho que você não tá falando nenhuma besteira, não. Tem total sentido. Mas, né, a gente precisa entender que, cara, realmente é uma maratona de jogos. E a gente viu no jogo contra o Botafogo, o Vasco ficou 10 dias, né, trabalhando, data FIFA, voltou a jogar contra o Coritiba, teve ali um desgaste, correu muito atrás, Coritiba com mais posse de bola. No jogo contra o Botafogo, eu já achei o time bem cansado. Bem cansado. Eu não sabia disso, né, que o Vasco tem a menor média de idade, não sabia. 27, me parece. Mas o time sentiu o desgaste. E aí você soma no coração do seu time, que é o meio-campo, você tem 2 jogadores já de uma certa idade, Thiago acho que tem 33, 34, Tietchan por aí também, sentem o desgaste dos jogos. Então, família, eu sou a favor sim, né? Porque nesse momento o Campeonato Brasileiro está muito embolado. Então não dá para você levar o seu time para a Argentina, força máxima, e, né, não entrar bem contra o Remo. Agora, claro, eu concordo com o seu argumento que você vai logo pensar isso e me questionar. Mas se levar lá o time, né, no caso se vai levar o time, né, com força máxima pro jogo contra o Remo e não vencer, aí, Thiago, toque, né? Família, faz parte. Mas eu acho que a gente tem que entrar com condições, né, plenas condições de vencer. Então, por isso que eu sou a favor do Vasco preservar os seus jogadores. Além disso, família, torcer para que, claro, a gente possa conquistar o resultado e outros jogadores possam aparecer para contribuírem no Campeonato Brasileiro, né? Repito isso aqui, né? Já falei isso aqui com vocês. Nos últimos jogos, o banco do Vasco foi ridículo.
ridículo. A gente pode condicionar uma mudança ou outra também, o Renato questionar, sim, mas foi ridículo. Entraram muito mal. Que utilizem aí a Copa Sul-Americana para ganhar minutagem e jogarem bem e ganhar moral para contribuírem no Campeonato Brasileiro, família vascaína. Deixa eu repercutir aqui com vocês algumas postagens lá da Argentina. O Diário Olé tá até pontuando aqui, né, que nem o Renato, até o Renato foi preservado, né, eu acho isso errado, mas, né, fazer o quê? Então o Diário Olé tá destacando. Outra página aqui também, né, Renato não vem, e o Vasco vem com um time reserva, várias páginas, né. Então eu fui nos comentários pra gente ter uma base, e assim, a galera zoando muito a questão lá do Tapia, falando que o Tapia botou um papel colorido no bolso do Vasco pra trazer, né, pra levar o time reserva. E, claro, outros também comentando sobre a questão do Campeonato Brasileiro, né? Que o Vasco está priorizando, que os times brasileiros, de um modo geral, colocam a Copa Sul-Americana em segundo plano, família vascaína. Mas é um jogo histórico, né? Para o Barracas. Hoje é o primeiro jogo internacional, então acho que o estádio vai estar lotado, vai estar um clima interessante lá, de apoio, de total apoio. Eu acho que precisa entrar muito ligado nessa partida. E aí, família, pra gente conhecer um pouco mais sobre o Barracas, deixa eu trazer aqui esse jornalista argentino que falou com o Marcos do canal Detetives Vascaínos. Vou deixar o link dele aqui também na descrição, fechou? Dá uma moral lá também pro Marcos. Olha só. Como vai, Marcos? Tudo bem? Bom, vou te contar um pouco sobre o Barracas. Atualmente, o time está em posição de classificação no seu grupo para as oitavas de final do torneio Apertura. Faltam 5 rodadas para terminar a fase de liga, então podemos dizer que o Barracas está bem posicionado e vem conseguindo bons resultados. Venceu o Tigre, que vinha como líder invicto, e também ganhou do Independiente Rivadavia de Mendoza, que também estava na liderança. Ou seja, é um time que não se intimida contra ninguém. É verdade que talvez tenha um estilo de jogo mais defensivo. É um dos times da Liga Argentina com menor posse de bola. Então, não vejo o Barracas, na Copa Sul-Americana, dominando os jogos principalmente pelo nível dos adversários do grupo. Na minha visão, contra Vasco e Olímpia, eles vão tentar se adaptar aos jogos, jogar mais reativos. Sobre jogadores importantes, posso citar alguns nomes. Talvez você conheça alguns. Fernando Tobio, zagueiro central, que já jogou no Cruzeiro. Facundo Bruera, atacante e artilheiro do time, que já passou por São Lourenço, Olímpia e Estudiantes. Gonzalo Maroni, que já jogou no Boca, São Lourenço e na Sampdoria, da Itália. Acho que esses são os jogadores mais conhecidos. Talvez o Tobio hoje não se destaque tanto porque o Barraca geralmente joga com 3 zagueiros, então os defensores não aparecem tanto individualmente. Mas tem também o Tomás Purra, um jogador jovem que é muito bom. Eu gosto bastante do jeito que ele joga. Sobre as expectativas, acho que o time vai buscar a classificação, claro, tentando o primeiro lugar, que leva direto às oitavas de final. Mas considero isso difícil, porque para mim esse é o grupo da morte. O Olímpia é muito forte, mesmo não sendo brasileiro. O Vasco, que veio do pote 2, é um dos adversários mais perigosos daquele pote. E o Audax italiano também é um bom time. Então, acho que se o Barracas terminar em segundo e for para o playoff contra um time que venha da Libertadores, já será um resultado muito positivo. Também é importante lembrar que o Barracas, além da Liga Argentina, está disputando a Copa Argentina. Ou seja, tem 3 competições ao mesmo tempo. E o elenco não é muito profundo, não tem tantas opções de nível para rodar o time. Na minha visão, isso pode acabar complicando o desempenho da equipe. Tá aí. Família, assim, ontem eu tive que aturar um dos torcedores do bairro que eu conheço, um dos 6, eu sei, isso é raro, me dando uma aula tática. Eu treinando e ele, aula tática, aula tática. Botafogo, né, nosso treinador do Sub-20 acabou com o Renato. Só que, sabe a aula que ele me deu? Ele falou assim, ó, cara, o Renato só sabe jogar contra times que atacam ele é reativo e não sei o quê. Quando ele tem que propor o jogo, aí é isso, então o Botafogo anulou vocês. E assim, família, falei pra ele que não era o caso, até porque, claro, foi o pior primeiro tempo, né? Foi a pior partida do Vasco no comando do Renato, isso eu não tenho a menor dúvida, e acho que não passa assim, né, pela estratégia do Botafogo, porque o Vasco estava tendo espaço para jogar, o Vasco tinha a bola, o que aconteceu foi que o Vasco errou tudo, o Vasco errou muito, o cara passava ali, parecia que aquele time estava se encontrando naquele dia, era um solteiro contra casado, uma coisa assim, a galera não treina junto, sei lá, não tinha entrosamento. O cara passava aqui, o cara dava lá, ele não corria. Não, uma coisa surreal, muitos erros individuais, o Vasco errando tudo. Só que eu acho que nesse jogo o Renato faltou algumas
faltou assim algumas leituras, sabe? A questão do Tietê e do Pumita, porque o Matheus Martins, horroroso, virou o Messi naquela ponta esquerda do Botafogo, né? Com o Tietê. Olha só, o Tietê auxiliando o Puma. Loucura demais, loucura demais. Não teve assim nenhum ajuste também de levar o Andrés Gomes pro lado direito, já que, né, o Vitinho estava marcando bem aqui. Então, de repente, levar ele lá pro lado do Telles. Eu acho que o Renato poderia ter feito algumas modificações para tentar, né? Para tentar, a realidade, para tentar acertar, para tentar fazer alguma coisa diferente. O Vasco acabou perdendo, né? O Vasco vem de derrota, assim como o Barracas. Mas tudo que a gente ouviu aí do jornalista, né, que cobre lá o Barracas, é que o Barracas é um time reativo, né? Então, assim, jogou contra o Tigres, que era o líder, venceu. Contra o Rivadavia, alguma coisa assim, venceu e perdeu para um time que estava abaixo dele, né? Que é o Sarmiento. Então é um time que acho que vai... Agora, depende muito, né? Depende muito porque o Vasco hoje entra com time reserva, né? Então não sei a estratégia que o Barracas vai utilizar. Mas é bom a gente ter esse conhecimento aí sobre esse time, né? Que joga com 3 zagueiros. Ele fez ali, ele destacou os jogadores, né? O zagueiro. Tem o Thomas Pura, né? Que é um meia de 22 anos. Vamos ver, família, vamos ver como é que o Vasco vai se comportar, né, nesse duelo de hoje. A gente tem aqui o provável Barracas e o provável Vasco. Vamos lá, ó. Eu acho que é Mino, o goleiro. Capraro, Raque e De Martine. Damian Martinez e Rodrigo Ensua, né, são os alas aqui, me parece. Miloque e Tapia, que é o filho, né, do presidente da federação. O Maroni, que ele destacou. Gamba e Brueira, né? Nessa escalação aqui, o Thomas Pura está barrado, né? Novamente. Nesse jogo contra o Sarmiento, ele ficou no banco também. E esse Brueira aqui foi o atacante que eu destaquei no vídeo de mais cedo, né? Ele tem 1,93 m. Então joga com 3 zagueiros. Eu não vi aqui a altura de cada zagueiro, mas deve ser um time que força muito, né, a bola aérea. E o Vasco tem muita dificuldade, né? Beleza, você tem ali o Spinelli, que pode ajudar nessa bola aérea defensiva. Cara, o Cuesta tem uma boa impulsão, mas até acho que o Saldivia é melhor que ele na bola aérea. O Freitas é terrível. Você tem o Avelar, que não é tão alto. Cara, Pumita também, assim, manda bem, né? Então, a gente tem que ser esperto, né? Não fazer tantas faltas ali próxima da nossa área pro Barracas não utilizar dessa bola aérea aí, família. Não sei como vai ficar aqui a edição. Deve até ficar meio esquisito. Mas é porque eu estava finalizando o vídeo. Na verdade, finalizei quando vem essa informação, 3 minutos atrás, do Vene Casagrande, dizendo que o Vasco vai utilizar 3 zagueiros hoje. Vou mostrar aqui para vocês a informação. O Wallace Falcão vai jogar na zaga, né, com o Cuesta e o Lucas Freitas. E dessa forma o Renato Gaúcho vai espelhar, né, o time do Barracas, que também joga com 3 zagueiros. Família, apaguei, né, tudo que eu tinha aqui analisado com vocês sobre o provável Vasco, que na provável escalação ali do GE mantendo 3 atacantes, linha de 4 e 3 jogadores no meio campo, né? Eu gosto, tá? Eu gosto da ideia, eu gosto dessa ideia. Quero ver quem vai ficar ali no centro da zaga. Imagino que vai ser o Freitas ou o Wallace Falcão, porque os dois são canhotos, né? São jogadores que utilizam da perna esquerda, a perna dominante. Então eu acredito que o Cuesta vai jogar no centro do campo, centro da área, e, né, um vai ficar torto. Então eu acredito que o Freitas pode fazer ali a função de central e o Wallace Falcão e Cuesta. E assim, é interessante porque é um jogador até que já fez um gol de cabeça, né, acho que no Campeonato Carioca. Ele tem 1,88 m, então ajuda também nessa questão da estatura do Vasco, dá mais liberdade, né? Quem vai fazer as jogadas de beirada, velocidade, é o Pumita como ala e o Avelar pelo lado esquerdo. E aí, né, você vai ter o Hugo Moura e o JP na função ali no meio campo, e no comando de ataque, Matheus França, Nuno e Spinelli, né, a família. Aí é o meu grande ponto. Eu gosto da ideia dos 3 zagueiros. Acho até que futuramente isso pode ser trabalhado no Campeonato Brasileiro, né, porque o Vasco tem 3 zagueiros que têm qualidade, que é o caso do Saldivia, Cuesta e Robert Renan. Mas o que me preocupa um pouco é na frente você não ter nenhum jogador de velocidade, sabe? Eu acho que é necessário. Por mais que você vai ali utilizar os alas nesse jogo, trabalhando com 3 zagueiros, Matheus França e Nuno, cara, são lentos, né? São cansados. E isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho sim que você deveria ter um atacante de mais força física, bom 1 contra 1, pra né, tentar jogadas individuais e tapa na frente. Mas eu gosto da ideia. Gostei mesmo da ideia de utilizar 3 zagueiros
para esse jogo contra o Barracas. Agora, né, vamos ver que o Vasco vai se sair. Mas é isso. O único ponto que eu destaco em relação a essa escalação é Nuno e Matheus França, tá? Nuno e Matheus França. Por exemplo, trabalhando com o Nuno pelo lado direito, como tá aí a escalação, né? Nuno pelo lado direito e Matheus França pelo lado esquerdo, ou eles podem inverter também. Poxa, família, eu entraria ou com o João Vitor ou com o Marino, sabe? E aí você tem um ponta de velocidade, um atacante de velocidade, um meia, né? Um meia armador, Nuno ou Matheus França. Claro que eu entraria com o Nuno e o centroavante. Então seu ataque está equilibrado, sabe? Agora, com Matheus França e Nuno, fica um time, na minha opinião, lento. Deu uma organizada, né? Com 3 zagueiros e dando mais liberdade para os alas. O Avelar tendo que tem uma boa capacidade física. E a gente sabe que o Pumita do meio para frente contribui, né? Bom jogador. Mas eu gostaria de ter um jogador de velocidade na frente. Eu acho que você aí teria um equilíbrio melhor, né? Nesse time titular aí do Vasco. Mas gostei. Quero saber a sua opinião também. E toda a sorte do mundo, né? Pro Avelar, pro Falcão, pro JP, jogadores da base, né? Vou torcer muito para que eles possam render, claro. O time do Vasco, de um modo geral, mas são jogadores, né, revelados pelo Vasco e a gente sabe que tem uma pressão da estreia, é um jogo importante, uma competição internacional, então pode ter ali um certo nervosismo. O JP já é mais experiente, mas o Avelar e o Falcão, espero que eles possam se sair muito bem mesmo, família. E que a zaga do Vasco sustente, né? Eu esqueço de falar isso aqui, mas que a gente consiga, né, não levar nenhum gol hoje aí com esse, Freitas e agora o Wallace Falcão, além do Fusato também, né, que possa fazer uma grande partida. Fui!